Capítulo 5. Assim Salomão terminou todo o trabalho que tinha de fazer para a casa de Jeová. Salomão levou então para dentro as coisas que Davi, seu pai, havia tornado sagradas, e pôs a prata, o ouro e todos os utensílios no tesouro da casa do verdadeiro Deus. Naqueles dias, Salomão reuniu os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos e os maiorais das casas paternas de Israel. Eles vieram até Jerusalém para que a arca do pacto de Jeová fosse transferida da cidade de Davi, isto é, Sião. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festividade que é realizada no 7º mês. Então todos os anciãos de Israel vieram e os levitas levantaram a arca. Eles carregaram para cima a arca, a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Os sacerdotes e os levitas levaram-nos para cima. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, que tinha sido convocada para se reunir com ele, estavam diante da arca. E sacrificaram tantas ovelhas e bois que não podiam ser contados nem enumerados. Então os sacerdotes levaram a arca do pacto de Jeová para o seu lugar, dentro do compartimento interno da casa, o Santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Assim, as asas dos querubins ficavam estendidas sobre o lugar onde estava a arca, de modo que os querubins cobriam a arca e seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas podiam ser vistas do santo, na frente do compartimento interno, mas não podiam ser vistas de fora. E os varais estão ali até hoje. Não havia nada na arca, a não ser as 2 tábuas colocadas nela por Moisés, em Horebe, quando Jeová fez um pacto com o povo de Israel ao saírem do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos os sacerdotes que estavam presentes tinham se santificado, independentemente da turma a que pertenciam. E todos os cantores levitas, pertencentes a Asaf, a Emã, a Jedutum e aos seus filhos e seus irmãos, estavam de pé ao leste do altar, vestidos de tecido fino, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas. E junto com eles, 120 sacerdotes tocavam as trombetas. Os que tocavam as trombetas e os cantores louvavam e agradeciam a Jeová em uníssono. E o som das trombetas, dos símbolos e dos outros instrumentos musicais ressoava enquanto eles louvavam a Jeová, pois ele é bom, seu amor leal dura para sempre. Nesse momento, uma nuvem encheu a casa de Jeová. Os sacerdotes não puderam ficar lá para realizar o seu serviço por causa da nuvem, pois a glória de Jeová enchia a casa do verdadeiro Deus. Capítulo 6. Então Salomão disse: Jeová disse que residiria em densas nuvens. Agora eu construí para ti uma magnífica morada, um lugar estabelecido para nele residires para sempre. Então o rei se virou para toda a congregação de Israel e começou a abençoá-la, enquanto toda a congregação de Israel estava de pé. E ele disse: Que Jeová, o Deus de Israel, seja louvado, aquele que cumpriu com a própria mão o que a sua boca havia prometido a Davi, meu pai. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade dentre todas as tribos de Israel, a fim de nela construir uma casa para que o meu nome permanecesse ali. E não escolhi nenhum homem para que se tornasse líder do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para reinar sobre o meu povo Israel. E o desejo de coração de Davi, meu pai, era construir uma casa para o nome de Jeová, o Deus de Israel. Mas Jeová disse a Davi, meu pai: O seu desejo de coração é construir uma casa para o meu nome, e é bom que você tenha esse desejo no coração. Mas você não construirá a casa. O seu filho, que procederá de você, é quem construirá a casa para o meu nome. Jeová cumpriu a promessa que fez, pois sucedi a Davi, meu pai, e me sentei no trono de Israel, assim como Jeová prometeu. Também construí a casa para o nome de Jeová, o Deus de Israel, e coloquei ali a arca, que contém o pacto que Jeová fez com o povo de Israel.
Então ele ficou de pé diante do altar de Jeová perante toda a congregação de Israel e estendeu as mãos. Salomão tinha feito uma plataforma de cobre e a tinha colocado no meio do pátio. Ela tinha 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. E ele ficou de pé sobre ela. E ele se ajoelhou perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Jeová, Deus de Israel, não há Deus igual a ti nos céus, nem na terra. Tu guardas o pacto e demonstras amor leal aos teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Tu cumpriste a promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Fizeste a promessa com a tua própria boca, e hoje a cumpriste com a tua própria mão. E agora, ó Jeová, Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: sempre haverá um descendente seu diante de mim para sentar no trono de Israel, desde que os seus filhos prestem atenção ao caminho deles, andando na minha lei, assim como você andou diante de mim. E agora, ó Jeová, Deus de Israel, que se cumpra a promessa que fizeste ao teu servo Davi. Mas será que Deus realmente morará com a humanidade na terra? Os céus, sim, o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos então esta casa que construí. Agora, presta atenção à oração e ao pedido de favor do teu servo, ó Jeová, meu Deus, e escuta o clamor por ajuda e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos vigiem dia e noite esta casa, o lugar onde disseste que porias o teu nome, e que escutes a oração que o teu servo faz em direção a este lugar. Escuta as súplicas por ajuda do teu servo e as súplicas do teu povo Israel, quando orarem em direção a este lugar. Que tu ouças do lugar da tua morada, os céus. Sim, que tu ouças e perdoes. Se um homem pecar contra o seu próximo e for obrigado a fazer um juramento, ficando assim sujeito aos termos desse juramento, e ele for até o teu altar nesta casa enquanto estiver sob esse juramento, que tu ouças desde os céus, e que hajas e julgues os teus servos. Que retribuas àquele que fez o mal, fazendo os seus atos recair sobre a sua própria cabeça, e que declares inocente aquele que é justo, recompensando-o conforme a sua própria justiça. E se o teu povo Israel for derrotado por um inimigo, por terem persistido em pecar contra ti, e eles voltarem e glorificarem o teu nome, e orarem e implorarem o teu favor perante ti nesta casa, então que tu ouças desde os céus, e que perdoes o pecado do teu povo Israel, e os tragas de volta à terra que deste a eles e aos seus antepassados. Se os céus se fecharem e não chover, por teu povo ter persistido em pecar contra ti, e eles orarem em direção a este lugar e glorificarem o teu nome e recuarem do seu pecado, por tu lhes teres ensinado a ser humildes, então que tu ouças desde os céus e perdoes o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, e os instruas sobre o bom caminho em que devem andar. E que tu tragas chuva sobre a terra que deste ao teu povo como herança. Se houver uma fome no país, ou peste, calor abrasador, bolor, nuvens de gafanhotos ou gafanhotos devastadores, ou se os inimigos o cercarem em alguma das cidades do país, ou se qualquer outro tipo de praga ou doença ocorrer, e um homem ou todo o teu povo Israel fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor, qualquer que seja, pois cada um conhece a sua própria aflição e a sua própria dor, quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus, teu lugar de morada, que perdoes e que recompenses a cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração. Só tu realmente conheces o coração do homem, para que te temam, andando nos teus caminhos,
todos os dias em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, e que vier de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e que vier e orar em direção a esta casa, que tu também o ouças desde os céus, teu lugar de morada, e que faças tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, assim como o teu povo Israel faz, e para que saibam que o teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Se o teu povo for à guerra contra os inimigos, seguindo o caminho pelo qual os enviares, e eles orarem a ti em direção a esta cidade que escolheste, e em direção à casa que construí para o teu nome, então que tu ouças desde os céus a sua oração e o seu pedido de favor, e lhes faças justiça. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e ficares furioso com eles, e os entregares a um inimigo, que os leve cativos para uma terra distante ou próxima, e eles caírem em si na terra para onde forem levados cativos, e voltarem para ti, e implorarem o teu favor na terra em que estiverem cativos, dizendo: pecamos, fizemos o que é errado e o que é mau, e eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra do cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem em direção à terra que deste aos seus antepassados, a cidade que escolheste e a casa que construí para o teu nome, então que tu ouças a sua oração e o seu pedido de favor desde os céus, teu lugar de morada, e lhes faças justiça, e perdoes o teu povo que pecou contra ti. Agora, ó meu Deus, por favor, que os teus olhos estejam abertos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração feita neste lugar. E agora, ó Jeová Deus, sobe ao teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Jeová Deus, estejam vestidos de salvação, e que os que são leais a ti se alegrem por causa da tua bondade. Ó Jeová Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te do teu amor leal a Davi, teu servo. Capítulo 7. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo dos céus e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória de Jeová encheu a casa. Os sacerdotes não puderam entrar na casa de Jeová, porque a glória de Jeová tinha enchido a casa de Jeová. E todo o povo de Israel estava olhando quando o fogo desceu e a glória de Jeová ficou sobre a casa. Então eles se curvaram e se prostraram com o rosto por terra sobre o pavimento e agradeceram a Jeová, pois ele é bom, seu amor leal dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante Jeová. O rei Salomão apresentou como sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo inauguraram a casa do verdadeiro Deus. Os sacerdotes estavam de pé nos seus postos, assim como os levitas que estavam com os instrumentos musicais usados para acompanhar os cânticos para Jeová. O rei Davi tinha feito esses instrumentos a fim de serem usados para agradecer a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre, na época em que Davi dava louvor com eles. E os sacerdotes tocavam alto as trombetas de frente para os levitas, enquanto todos os israelitas estavam de pé. Salomão santificou então o centro do pátio que ficava diante da casa de Jeová, pois teve de oferecer ali as ofertas queimadas e a gordura dos sacrifícios de participação em comum, porque o altar de cobre que Salomão tinha feito não era grande o suficiente para conter os sacrifícios queimados, as ofertas de cereais e a gordura. Naquela ocasião, Salomão realizou a festividade por 7 dias, junto com todo Israel, uma congregação muito grande, vinda desde Lebo-Amate até a torrente do Egito. E no 8º dia, realizaram uma assembleia solene, depois de terem celebrado a inauguração do altar por 7 dias e a festividade por 7 dias. Então,
No 23º dia do 7º mês, ele dispensou o povo, e eles foram para suas casas alegres e com o coração contente por causa da bondade que Jeová havia demonstrado a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão terminou a casa de Jeová e a casa do rei. E Salomão foi bem-sucedido em tudo o que planejou fazer com respeito à casa de Jeová e à sua própria casa. Então Jeová apareceu a Salomão durante a noite e disse-lhe: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifícios. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a vegetação do país, e se eu enviar uma peste contra o meu povo, então, se o meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar, procurar a minha face e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei desde os céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Eu escolhi e santifiquei esta casa, a fim de que o meu nome esteja nela de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nela. Se você andar diante de mim, assim como andou Davi, seu pai, fazendo tudo o que lhe ordenei, e se você obedecer aos meus decretos e às minhas decisões judiciais, então estabelecerei o trono do seu reinado, assim como fiz um pacto com Davi, seu pai, dizendo: sempre haverá um descendente seu governando Israel. Mas, se vocês se desviarem e abandonarem os decretos e os mandamentos que coloquei diante de vocês, e forem servir outros deuses, e se curvarem diante deles, eu arrancarei Israel da terra que lhes dei, lançarei para longe da minha vista esta casa que santifiquei para o meu nome, e farei dela alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos. E esta casa se tornará um montão de ruínas. Todo aquele que passar por ela olhará espantado e perguntará: por que Jeová fez isso a esta terra e a esta casa? Então responderão: foi porque abandonaram a Jeová, o Deus dos seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, curvaram-se diante deles e os serviram. É por isso que ele trouxe sobre eles toda esta calamidade.